TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você. Mais um programa líder de audiência na sua TV Itapetinga. Som aí. É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Começando mais um Arte na Contramão? Pois é, Nilce Gouveia não está aqui hoje. Ela resolveu tirar uma folga, mas ela está ali nos bastidores. Boa tarde, Nilce, como é que tá? Uhul, tô animadérrima. Existe essa palavra aí, mestre? Existe. Ai, como é bom ficar aqui nos bastidores, você não faz ideia. Qual é a sensação de estar aí nos bastidores? Ah, muito boa, né? A gente dá aquela revisionada em tudo aqui, né, Diogão? É isso aí, a gente fica revisionando tudo aqui. Muito bem-vinda aqui no background, no backdrop, nas partes dos bastidores aqui, né, Jânio? É, ela tá experimentando um pouco dos Tá bastidores. experimentando, ela vai mexer aqui no OBS, nas câmeras. Olha, porque na verdade quem me ensinou tudo isso foi a própria Nilce. Tá vendo? É isso aí, agora ela tá aqui. Mas eu confesso, galera, eu acho, mas ele mesmo vai contar. Eu acho que o Diogo ficou meio nervoso, porque, a Nilce agora aqui no pé do meu ouvido. Foi isso, Diogo? Claro que não, né? É sempre um prazer estar aqui trabalhando com o Jânio, com a Nilce e adquirindo conhecimento através dessas duas mentes, né? Sibeli. Um abraço. Mas é isso, apresentador Jânio Gouveia, bem-vindo! Obrigado! Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, como nós dissemos, é a descoberta do talento. Sabe, eu estava pesquisando e é interessante que toda cultura dominante, ela sempre leva de um país dominado os maiores talentos, as mentes mais brilhantes, os maiores artistas. Por que será, hein? Então a gente vai descobrir um pouco sobre essa descoberta artística. Você tem talentos? Você tem algum chamado para a arte? Lógico que tem. Todos nós desenvolvemos algum tipo de arte. Lembrando que arte é todo e qualquer tipo de modalidade que nós fazemos. Seja escrever, seja cantar, seja dançar ou qualquer outra coisa relacionada. Bom, pessoal, e é o seguinte. Hoje nós vamos ouvir uma música de um cantor lá de Manaus. É uma música que ele lançou recentemente e nós vamos ouvir hoje aqui no Arte na Contramão. Vocês irão conhecê-lo. Nós vamos ouvir um pouquinho da música do Moisés Costa. Eu particularmente amei a canção. E aqui em casa tem pessoas que sempre ouvem. Tá ouvindo direto, né, Nilce? Verdade, como não ouvir, né? É meio que um flashback, é isso, né? Mas é sensacional. Eu quero que você curta aí junto com a gente Arte na Contramão com Moisés Costa. É isso aí, tudo pronto aí, DJ? Vamos lá então, solta aí. O tempo passa, a vida passa, o amor se esfria, o ódio quer prevalecer, mas o mal não vai prevalecer, porque Jesus é o dono do poder. Creia nele, ele é forte. Nos braços do tempo, erosão, é a greve do homem pelo pão, é a era das máquinas que dominam, poderes nucleares que exterminam. Um grito macabro
ao invés do silêncio. Foi o ódio malvado que assim ensinou. Mas o homem esquece a existência de Deus, e ainda diz que tudo isso é evolução. E ainda diz que tudo isso é a solução. Não há solução a não ser do Pai. Poder dos poderes é o Rei da Paz, 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 Rei da Paz. Não há solução a não ser do Pai. Poder dos poderes é o Rei da Paz, 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 Rei da Paz. Rei da Paz, Rei da Paz, Rei da Paz. E voltamos agora com o Arte na Contramão. E aí, você gostou do sonsaço do Moisés Costa? Pois é. Lembrou o quê? Bom, alguns disseram que lembrou um pouco do Raul Seixas, né? Tem uma... Mas assim, a música é muito legal e a mensagem é muito real, hein? A mensagem é atual. Ele é um grande artista e já tá na estrada aí já há um bom tempo. Mas nós vamos aqui chamar um super artista também. E ele é designer, ele é artista, e eu não sei o que mais. Ele vai contar um pouquinho pra gente, eu vou chamar ele aqui agora, e ele vai se apresentar pra vocês aí. Vem pra cá, Diogo. Olá, Jânio, tudo bem? Como é que você tá? Tudo Olá, bem. Pessoal da Arte na Contramão. Como é que você tá aí? Tá bem? Pô, beleza, então. Muito bem, Diogo, bem-vindo. Obrigado. Mas o nosso tema aqui hoje é a descoberta da arte. E eu gostaria que você definisse primeiro, na sua concepção, o que é arte? Arte? Arte, vou dizer de uma forma mais geral assim, é toda manifestação do ser humano através da música, das artes cênicas, da dança, da pintura, dos sons, né? Eu acho que a arte, no modo geral, trabalha dessa forma, né? Muito bem. E quando foi que a arte entrou na sua vida? Quando é que você se descobriu um artista, né? Bem, eu já desempenhava alguns papéis durante a minha adolescência, né? Por exemplo, quando eu ainda não tinha entrado numa instituição religiosa, dizer assim, eu já gravava alguns vídeos com o meu vizinho, né? E eu era o diretor e o cameraman, gravava tudo, depois eu editava, colocava som, tudo mais. E a partir daí ele me gravava fazendo imitações na internet de grandes... Na época nem se chamava meme ainda. Parecia aqueles caras de reportagem de... Sabe aqueles repórter de porta de delegacia? Vai gravar aquele cara que tá bêbado, não sei o quê. Eu imitava esses caras
E ele saía pela faculdade dele espalhando. E o pessoal fazia assim: ei, manda imitar mais, não sei o quê. E eu comecei a partir daí. Depois entrei numa igreja que era ali perto da minha casa, onde eu morava, lá em Macapá, no Amapá. E lá tinha um grupo de teatro. Comecei o grupo de teatro lá, participei. E depois acabou o grupo de teatro. Fiquei estacionado nisso tudo. Eu fui realmente me descobrir como artista, foi em Cuiabá com o pessoal da Print Arts. O pessoal da Print Arts me deu essa possibilidade de trabalhar realmente o que é a arte em si, o que o ator tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer também na parte de trás para ajudar outros atores, ajudar na parte logística também, porque eu acho que o ator não é só, no meu caso, o ator não é só aquele que atua, é aquele que ajuda também, né? E eu descobri a arte através da Print Art, né? Vamos para fechada aqui. Muito bem. Uma curiosidade que eu tenho aqui, eu acho que o pessoal tem também. Quais são suas aptidões artísticas? O que você faz assim na parte da arte? Quais são as suas características artísticas? O que você faz? Quais são essas manifestações? No caso, eu comecei primeiramente com a atuação, né? Já apresentei algumas vezes lá em Cuiabá, no Cine Teatro de lá, que é um grande palco, posso dizer assim, um palco clássico de lá, porque foi o primeiro. O Cine Teatro foi o primeiro teatro lá de Cuiabá. Comecei na atuação, e depois eu despertei novamente, ressuscitei esse lado da música, né? Através da Print Art. Música, dança, poesia também, né? Escrevi já algumas coisas. E aí depois trabalhar também na parte do cinema, né? Que também é uma arte, né? Gravação, roteirização de filmagens, fazer aquele brainstorm, né? E também eu descobri essa parte muito forte, que é nessa parte de audiovisual também. Uma das coisas que todo artista, na minha concepção, ele carrega consigo é a crença. Suas crenças, suas concepções acerca da própria arte, do que ele desenvolve. E carrega consigo uma mensagem básica, algo que o motiva, o porquê que ele faz aquilo, quem que o leva a fazer aquilo, por que ele faz aquilo, para que ele faz aquilo. Qual que é a mensagem que você carrega com você como artista? Onde você se apresenta, você se leva essa mensagem interna consigo. Qual é essa mensagem? Bem, eu levo a mensagem que eu carrego comigo, a arte na cosmovisão bíblica, né? Então, primeiramente eu quero tentar restaurar a arte de hoje em dia através daquilo que tem me impulsionado, daquilo que eu acredito. Então, através dessa minha cosmovisão bíblica, eu quero levar para as pessoas de que nós também podemos participar da arte. Nós também podemos dominar a arte. Porque muitas vezes as pessoas têm mal visto a arte, eu digo assim, da parte de quem é... Como é que eu posso dizer assim? A parte religiosa, né? Tem muitas instituições religiosas que a arte é mal vista. Mas hoje, eu conhecendo, me aprofundando no conhecimento bíblico, eu vejo que a arte é de Deus também. Então, o que eu levo dentro de mim é levar esse nome, ser esse instrumento para levar esse nome, que é o nome de Jesus Cristo, né? E mostrar que nós também podemos ser artistas, né? Artistas, dançar, cantar, atuar, não só dentro da igreja, mas lá fora também, com nossos outros colegas de trabalho, profissionais da TV, do teatro, da música, enfim, de todas as áreas. Muito bem. E que mensagem, sabe, como você falou que de instituições religiosas, que mensagem você deixaria para aquele artista
que não tem tido a oportunidade de botar para fora a sua arte, ou foi reprimido, ou acha que não tem jeito para ele, eu já ouvi muita mensagem dizendo, você não tem jeito não, aqui não tem espaço. Que mensagem você diria para ele? Eu diria para esse artista, primeiramente, dizendo essa instituição religiosa, né? Eu diria primeiro, ore a Deus e busque isso, e espere o momento certo, porque eu digo assim, você também não pode se rebelar, né? Dizer assim, eu vou me embora daqui, não sei o quê. Eu acredito que tem um momento certo. Eu, no caso, eu andei por tanto tempo em caminhos assim que não era aquilo que eu acredito hoje. Então, eu acho assim, vou dizer para você aí que não está tendo oportunidade, continue buscando a Deus, continue orando a Deus, vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai entendendo a cosmovisão bíblica, que eu tenho certeza que em um momento, se esse é o que Deus chamou para você fazer, vai chegar o momento certo. Então tenha paciência, olhe para a Bíblia e siga aquilo que está escrito lá. Converse com Deus, acalma seu coração, que vai ter um momento em que Deus vai te proporcionar a possibilidade de você atuar, cantar, dançar, seja o que for, né? Muito bem, ouviu aí, pessoal? Quero agradecer ao Diogo pela participação. Eu que agradeço. Tá? E vamos deixar o Diogo ir, para nós irmos um pequeno intervalo. E quando nós voltarmos, nós vamos conversar com um casal também top demais, sensacional, que também desenvolvem a arte. Tchau, Diogo, obrigado. Tchau. Quero deixar só um recadinho. Deixar um abraço pro Felipe e pra Giovana Moraes, tá? É um casal excelentíssimo, saudade de vocês. E vou estar ali atrás assistindo a entrevista de vocês. Obrigado. Tchau, Jânio. Vamos agora a Nilce. Nilce, tem mensagem dos nossos telespectadores, dos nossos internautas aí? Oi, Jânio, tem sim, né? Manda e com aí pra muito nós. louvor aqui, ó, a presença de Cristina Moraes, né? Bem-vinda, Cristina. Cibele Ferreira está nos assistindo. Cristina Magno Carvalho, que já é assíduo aqui nos nossos dias aqui de programa, né? E tem o Amoras, Jaci Amoras, lá de Macapá. Jaci, gente boa. É isso, o programa Sextando com Nilce Gouveia e nós aqui. Obrigado, pessoal, pela audiência. Continue aí que ainda tem um bate-papo muito legal com a galera da Print Arts. E falando em Print Arts, ela é uma instituição artística, ela é um ministério artístico, uma associação, onde pregamos o evangelho através das artes, das diversas manifestações artísticas. Na dança, no teatro, na música, sabe? E Deus nos deu essa incumbência e Deus levantou pessoas com muito talento e que, graças a Deus, têm entendido o seu papel na arte. Não é isso, Nilson? Isso, e sábado nós conversamos com uma das componentes, que foi a Kátia, né? Isso mesmo, a Kátia Lemos. E o papo aqui é sempre sobre arte. Como deve desenvolver a arte, qual o valor da arte. E hoje é a descoberta da arte. E os nossos convidados que já estão aí, nossos convidados já estão aí, produção? Chegaram aí, ó. Olá! Esse casal abençoado, Oi. bonito. Bem-vindos, Felipe e Giovana. Estão lindos Obrigada. demais! Estão convidando no verde. De Marzinhos. Bem, já para começar, eu quero parabenizar vocês por estarem comemorando esses 3 meses de casados no civil e religioso. Né? 3 meses, que Deus continue abençoando esse casamento para a glória dele e que a cada dia o amor entre vocês expanda, cresça, desenvolva, floresça e aí por diante. Muito Amém. bem, e como é que vocês estão? Contem pra gente um pouco, o pessoal conhecer quem é Felipe Moraes e quem é Giovana Moraes.
Nós estamos bem, graças a Deus, né? Nós estamos no processo de adaptação, né? Nessa nova vida de casados. Bom, eu sou Giovana, eu sou professora de matemática e eu também faço parte do teatro, né? Na Printing Arts. Meu esposo... Então, meu nome é Jonatas Felipe, todo mundo me chama de Felipe, mas tem um Jonatas aí antes do... É verdade. E eu atualmente estou estudando, né? Fazendo engenharia. E também Deus abençoou e estou fazendo parte do grupo dos animadores e da Printing Arts também. Muito bem, bom saber. O tema de hoje, vocês sabem qual é o tema? Vou falar para vocês. Hoje o nosso tema é descoberta artística. E falando em descoberta artística, eu gostaria que vocês falassem um pouco. Vou perguntar primeiro ao Felipe. Felipe, como é que você se descobriu um artista? Como é que você descobriu seus dotes, seu chamado artístico? Então, eu, desde adolescente, desde quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu sempre gostei de ver a televisão, até mesmo em apresentações, no colégio, em outros locais, na cidade onde eu morava, tinha. De apresentações, de dança, né? E aquilo lá foi entrando em mim, eu fui começando a partir de vídeos no YouTube, eu fui começando a dança, e fui começando a praticar. E até em 2012, eu fiz uma apresentação em uma igreja lá em Rondônia. A gente fez uma obra teatral, onde era pela dança, a obra teatral. E depois daquilo, como que os caminhos que eu tomei, não me vi mais, né? Assim, não teve mais essa parte teatral na minha vida. Meio que eu fiquei em off nisso. Aí eu até cheguei a pensar que isso daí nunca mais ia voltar. Aí, aqui no Brasil, retornei lá para Espanha e depois eu voltei para cá agora. Aí, ao retornar para cá, que essa chama veio se acender novamente, né, pelo teatro. Essa chama pelo teatro veio se acender novamente. Aí foi onde eu senti, que esse era o caminho pelo qual eu deveria seguir, né, o chamado pelo qual Deus me chamou, que é um desejo que ardeu forte no meu coração, levar a palavra dele através do teatro, através das apresentações para as outras pessoas. Que legal! Viram só que sensacional. E Giovana, conte pra gente, como foi a sua experiência, como foi que você descobriu que você, além de matemática, a matemática também é uma arte, né? Mas como você descobriu esse lado artístico pro mais cênico, né? Conte pra gente um pouco. Então, eu não imaginava, né? Porque eu nunca fiz algo do tipo, sempre praticava outras formas, né? Mas não envolvendo, vamos dizer assim, teatro, música. Então, eu nunca achei que eu tivesse um talento para isso. Meus olhos estavam voltados para outras coisas. Só que aí, com um convite, né, dentro da Printing Arts, de experimentar, né? Começar participando dos ensaios. Então, eram feitos ensaios, né, com os outros, e eu ficava ali mais para me descobrir mesmo. Então, foi através de alguns convites, né, da Nilce, do senhor também, e aí, aos poucos, eu fui criando gosto, tirando um pouco o medo, porque eu tinha um pouco um receio, por mais que sou professora, falo bastante, mas é algo totalmente diferente. É verdade. Né? Então, não são coisas iguais, nem semelhantes, é totalmente diferente, o preparo é outro. Então, eu tinha um pouco de receio, medo mesmo, porque eu nunca fui dessa área. Mas aí, aos poucos, eu fui inserindo, comecei a participar de alguns ensaios. E aí, aos poucos, isso foi desenvolvendo, foi criando um gosto da minha parte, foi criando um amor, né, de expressar a arte
por meio do teatro. E a produção vai colocar algumas imagens aí para o pessoal ver, de vocês apresentando, algumas imagens do teatro. Olha aí, Gel. Olha aí, Felipe. Nossa, muito legal. Essa daí foi a nossa última apresentação. Aí. Foi a nossa só. última apresentação que a gente fez, né? Que foi até lá na igreja, lá na... Que sensacional, né? Essas imagens. Olha a Nilce falando, a Nilce vai falar aí. Nilce, tem alguma pergunta pro casal aí, não? Enquanto a gente vê as imagens? Não, pode continuar que eu tô aqui curtindo esse casal lindo. Hoje ela tá nos bastidores. Hoje sou eu que tô por aqui. Muito bem. E falando nisso, olhando para essas imagens, como é que vocês sentiram estando diante dessa plateia, né, diante dessas crianças? Como foi para vocês essa experiência? Conta um pouco pro pessoal e conta um pouco pra gente sobre essa experiência de vocês. De imediato, assim, a gente recebe uma responsabilidade muito grande. É um desafio, né, estar apresentando um palco, um público maior, né, e ali também foi um contexto que era para adultos e crianças, então o desafio foi maior, mas aí com um preparo adequado, né, a comunhão, a oração, isso tudo foi nos preparando para chegar e fazermos uma bela apresentação. Foi realmente bela e vimos a ação de Deus, né? Por mais que a gente tenha um preparo, que é essencial, né? Os dons, eles precisam ser aprimorados. Muitos acham, né? Eu recebi um dom e não tenho que ensaiar, Isso, né? Foi algo que Deus deu. Não. Então, nós tivemos esse preparo. Foi semanas, né? De preparo, muito ensaio, oração, lugar, jejum, né? Para sair essa apresentação que realmente foi belíssima. Foi desafiador, mas assim, nós vimos a mão de Deus. Como Deus agiu em todos os detalhes, nos detalhes. Muito bom. Essa aí foi uma apresentação lá na igreja outra igreja presbiteriana, Betesda, né? Acho que... E aí aparece, olha só, as crianças. Voltou. Aí tem a Isa. A Isa é uma outra personagem. A Isa é irmã da Giovana. E eu tô com uma curiosidade aqui, Felipe. Olha só as minhas lindas aí, ó. Felipe, conta pra gente, você faz um personagem que não fala. Como é que surgiu o famoso Philly Chaplin? Fala pra gente aí. Então, primeiramente, foi uma ideia que vinda do céu. Porque eu tenho muita dificuldade para falar, né? Quem me conhece sabe que eu tenho muita, mas muita mesmo, para colocar esse muito em negrito e maiúscula, dificuldade em falar, ainda mais em falar alto, projetar minha voz, eu tenho muita dificuldade. Então, para apresentações ficaria bem complicado, até eu me acostumar ficaria bem complicado. Aí, eu tenho certeza, né, que foi o primeiro de Deus, e depois, conversando com o Diogo, com a Nilce, aí veio a ideia do Philly Chaplin, né, eu fiz a sugestão do Philly Chaplin, do Charlie Chaplin, né, nos filmes dele, ele sempre foi bem, assim, fazia bastante, fazia todo mundo rir, contava uma história, mas ele mesmo não falava nenhuma palavra. Verdade. Então, aí, dando uma ideia, quando viu, já estava criado já o Philly Chaplin, né? Aí, só eu peguei aquele personagem e meio que modifiquei um pouquinho e fui criando, adaptando a mim, e criando um novo personagem para se adaptar aos animadores e às apresentações que a gente faríamos. Né? Olha aí o Philly Chaplin aí, né? E realmente, se a gente vê o Philly Chaplin, ele coube certinho com o Felipe, né? Felipe... Parece que foi tipo assim, eu estava esperando por você. É verdade. E é interessante essa fusão do personagem com o artista, né?
você tem uma característica mais fechada e de repente apareceu um personagem que certinho, né? Como o povo diz por aí, encarnou, né? É aquela coisa, né, pastor? É pegar, tipo, o que você acha que é uma fraqueza sua e tornar essa fraqueza uma fortaleza, né? Isso. E foi isso que aconteceu. E é interessante que isso pode ser algo a favor a você, né? Mas além do Philly Chaplin, você faz uma outra coisa. Você toca um instrumento, né? Toca instrumento. Eu toco a flauta transversal, que eu aprendi, né? Eu aprendi, não aprendi sozinho, Deus me ensinou. E eu toco ela um pouquinho, assim, arranho um pouquinho teclado, mas é mais mesmo a flauta transversal, que é um instrumento que eu acho muito lindo, muito lindo. Legal, muito bom. Eu queria, assim, para você fazer arte, para alguém fazer arte, ele precisa, na verdade, saber definir o que é arte, né? Ele precisa ter uma noção daquilo que ele está fazendo. E eu vou perguntar para a Gel, o que você entende por arte, Gel? Defina para o pessoal, para o público, porque tem muita gente que faz arte, mas às vezes ela não sabe nem o que é. Fala para a gente o que você entende por arte. É uma forma de nos expressarmos. Uhum. Eu vejo como uma forma de expressão. Então, essa forma a gente pode expressar não só por meio vamos dizer assim, do teatro, né? Às vezes é trivial a gente já pensar em arte, o teatro, né? Ou pinturas, né? Essa também é uma forma de expressarmos, é uma arte. Mas também a arte é tocar, cantar, né? Tem várias formas de expressarmos a arte. A atuação, né? Tanto por meio do teatro ou cinema. Então, tudo isso é uma forma de expressarmos a arte. Para mim, eu vejo a arte como uma maneira de expressarmos. Muito bom. Isso é verdade. Sabe, eu fiz uma pergunta pro Diogo, o Diogo esteve aqui ainda agora. Que mensagem que ele carrega consigo ao desenvolver essa arte? Porque muitos artistas fazem, alguns levam a arte pela arte, né? E às vezes eles apenas jogam isso, apresentam, mas eles não têm... Para você apresentar algo, você tem que ter o que nós chamamos de crenças. Tem as suas crenças. E qual é a mensagem que vocês, como um casal jovem, que tem e tem esse chamado artístico, qual é a mensagem que vocês carregam com vocês? O que motiva vocês? É pregarmos o evangelho, né? A nossa visão de expressarmos a arte, tanto pelo teatro quanto também no esposo, por meio da música, é realmente pregarmos o evangelho. Então, nós temos uma visão de mundo dessa forma, seguirmos os passos de Jesus. Então, a gente se utiliza da arte para pregarmos o evangelho. Muito bom. É sempre uma coisa que me vem muito na mente antes de começar a apresentação, que a gente vai apresentar, porque não é uma coisa que vem, mas eu meio que conversando com Deus, né? Eu falo, Senhor, a partir de aqui, que não seja eu que esteja mais aqui, mas que a partir daqui seja o Senhor através de mim e que eu possa ser um instrumento para que outras pessoas vejam a tua glória, não a minha. Amém. Que bom. Você trouxe algum instrumento aí para tocar, não? Não, eu trouxe porque eu também não estou em casa, então não tem como. Tá certo. No próximo encontro, e outra coisa que vocês não sabem, além de tocar instrumentos, além de ser um artista na área do teatro, além de dançar também, o Felipe, ele tem uma outra habilidade, mas uma habilidade linguística, né? Ele canta também, e não é em português, né, Felipe? O Felipe fala espanhol. Aliás, se você que aí em Cuiabá ou que está nos assistindo quiser aprender espanhol, você pode procurar o Felipe no direct, tá? Aí no Insta dele, que vai estar aí. Você pode... Ou procurar a assessora, que é a esposa dele.
que ela vai dar as indicações, falar sobre preço, falar como é que funciona, tá bom? Felipe, quer falar alguma coisa em espanhol pro pessoal aí, para o pessoal saber que não é fake meu, mas é verdade? E podemos falar um pouco de espanhol. Habla Bueno, un poco de bueno. español. Sí, estoy con este nuevo proyecto, ¿no? Para empezar a dar clases de español para los que quieran. Siempre hay personas que quieren aprender un poco de español para viajar o aprender español porque le gusta el español, porque le gusta el idioma o porque necesita, la verdad, para el trabajo o alguna cosa. Bueno, yo estoy ahora empezando a dar clases. Los que quieran pueden buscarme tanto por mi Instagram, que está ahí abajo, en directo, o entonces a través del Instagram de mi esposa también, ¿vale? Y estaremos charlando un poco, viendo cómo queréis las clases, si es online, si es presencial. Presencial aquí en Cuiabá, porque fuera no creo que fuera. Sí, solo presencial. Pero es eso, ¿vale? Los que queráis, tenéis ahí abajo tanto el mío como el de mi esposa y podéis enviarnos mensajes. Muy bien. Não sei se vocês han entendido, não sei se vocês entenderam, mas... E aqui tem um tradutorzinho ali, ó. E uma outra habilidade do Felipe, né? Não deu tempo de colocar a tradução aqui. Não deu tempo. O Felipe tava procurando ali, não deu tempo. Aqui, mas já tinha terminado de falar. Ele também é um dos apresentadores do Charlas Hispana Podcast, né, Felipe? Que a gente vai voltar. Sim, somos eu sou um dos apresentadores e o outro é o pastor Jair. E muito sim, breve que até a gente ficou aí um tempinho, né, como falar, um tempinho em hiato, assim, parado, mas agora a gente estamos retornando com tudo e vamos começar a voltar a fazer nossas lives, né? Aí a foto aí, enquanto todo na grife. Agora vai ser um pouquinho diferente, né? Porque devido à distância, mas vai continuar do mesmo padrão, né, pastor? Verdade. Aí a gente vai continuar entrevistando. Basicamente a gente vai falar um pouco, vai falar sobre as culturas, né? Em espanhol e tratando também mais pro âmbito cristão. Isso aí. Temos perguntas aí, produção? Oi, não temos pergunta, mas temos várias pessoas aqui, ó, acompanhando e aplaudindo. Gicivane Chaves, lá de Itapurá, né, de Mato Grosso. Tem a Ana Benedita, muito obrigada para todos vocês. O Magno Carvalho, que eu já falei, né? E toda a galera aí que está acompanhando agora, depois do ao vivo, né? A nossa gravação, muito durante a semana. Você que vai assistir, que está assistindo aí fora do ao vivo, né? A gravação. E estamos aí ouvindo esse casal abençoado, né? Então, assim, que mensagem vocês dois deixariam para os jovens que têm um chamado artístico, mas ainda ou recebeu alguma frustração, ou tá meio desacreditado com a questão da arte? Que mensagem vocês deixariam para esses jovens que querem desistir do seu talento por várias frustrações ou pelas dificuldades, que têm olhado para as dificuldades? Que mensagem vocês, como casal que desenvolve a arte, deixaria para esses jovens? Então, uma mensagem. Eu até escutei esses dias uma pessoa falando que eles aprenderam tudo observando, olhando, e chegou na hora de fazer, chegou na vez deles de fazer, eles tiveram umas pequenas falhas, erros, né? E nessas falhas, nesses erros, a gente não deve parar, porque a gente tem que entender, isso vai ter, mas aí a gente tem que ter aquela ciência e parar. Eu errei aqui, eu vou continuar, mas eu vou buscar melhorar para esse erro não acontecer mais. E na arte, você vai ensaiar, você pode ensaiar 1, 2 meses. Na hora da apresentação, sempre vai acontecer alguma coisa, nem sempre
vai sair do jeito que você ensaiou, ainda mais quando há interação com o público. Mas você não deve parar, não deve travar e deve continuar a apresentação. E sempre focando a sua apresentação para Deus, para que você seja um instrumento, para que Deus te use como instrumento para levar a palavra dele que chegue às outras pessoas que estão te assistindo. E a apresentação, ela não é só naquele momento, tá? A apresentação, ela começa antes mesmo do ensaio. Ela é no seu dia a dia. Então você tem que estar sempre buscando a Deus, todo momento, você sozinho, onde quer que você esteja, você sempre tem que estar buscando a Deus. Muito bem. Gel, tem alguma mensagem? Queria acrescentar alguma coisa que eu não perguntei para vocês? Só complementando, né, a fala do meu esposo, realmente a gente tem que pensar, nós estamos fazendo para qual objetivo? O nosso é visando a Deus. Nosso objetivo é, por meio da arte, pregar o Evangelho. Então, essa é a nossa motivação. E nós temos que também sermos maduros o suficiente para analisarmos. Às vezes, realmente, não vai sair perfeito, porque essa é a realidade. Mas nós temos que buscar isso. Então, nós temos que realmente analisarmos. Não é fácil, não é um processo fácil, requer tempo, requer dedicação. Como eu disse antes, isso é um dom que Deus coloca em nós, mas nós devemos aprimorar isso. Então, entra a questão de termos maturidade, de observarmos, eu realmente preciso melhorar. Até aqui está ótimo. Reconhecer também aquela qualidade. Tem muitas pessoas que se colocam para baixo, ao ponto de não querer mais voltar. Eu não sou boa para isso, eu não sou bom para isso. E param. Mas não é isso, não é isso. É realmente nós reconhecermos, tanto se tivermos que melhorar, ou também aquilo que nós já fizemos. O processo de começarmos já é excelente, é ótimo, começamos, colocamos isso em prática. Agora é aprimorar. Então é não ficar nesse, eu digo que é uma falsa... perdi a palavra aqui, mas é aquele ato de ficar, se colocar para baixo, aquela falsa humildade. Né? Tem muitas pessoas que têm aquela falsa humildade. Mas não é isso. Não é ficar nessa falsa humildade e querer parar, mas também reconhecer, né? Não ficar também persistindo no erro. A gente tem que fazer sempre o melhor e avisando para Deus. Muito bem. Obrigado, Oliette, por estar aí também. A Oli, lá de Cuiabá, a queridíssima lá da Igreja Presbiteriana. E eu quero agradecer, Giovana, Felipe, muito obrigado por estarem participando. Nós que agradecemos. Obrigado pelas falas muito oportunas e muito esclarecedoras também. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um tchau ali para a câmera. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo sábado com mais um Arte na Contramão. Até mais. Até mais. TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você.